Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, sejam todos bem-vindos, tá? Você aí tem se identificado com as nossas mensagens, se inscreva hoje mesmo, querido. Compartilhe as nossas mensagens nas redes sociais, tá? Já deixe seu like, vem coisas boas, comentem à vontade. Se você quiser que o YouTube te avise quando estivermos no ar com mensagens iguais a esta, é só você botar aí o dedinho nesse sininho que o YouTube vai falar assim: o André com a Graça Pura, aquele culpado, já está online, tá bom, meus queridos? Estamos aí. Vamos então à mensagem de hoje, tremendo, abençoado, entendendo o que é o fim dos tempos bíblicos, porque para o sistema a Bíblia está em aberto, né? As profecias não se cumpriram. Então falar do tempo é falar de algo muito importante, porque muitos ensinos errados saíram da falta de compreensão do tempo. Nós temos visto aqui vários estudos, né, aqui no canal nós temos feito vários estudos sobre o fim dos tempos, o que significa o fim dos tempos na questão escatológica. Que se trata o quê? O que é o fim dos tempos? Se trata do fim de uma era e não do final do mundo cosmo, a Terra sendo destruída. Isso é uma visão errada das que eu falei para vocês que o sistema religioso colocou na mente das pessoas. É uma ideia errada e totalmente descontextualizada das escrituras. Então, nesta mensagem, nós vamos falar do tempo bíblico, né? O passado, presente e futuro. Nós veremos alguns versículos que parecem dar um duplo entendimento e às vezes até um triplo entendimento, que é justamente essa questão, né? Um passado, presente e futuro acontecendo ao mesmo tempo. E para resolver essa questão, tem que se delinear o tempo dentro da Bíblia. E é isso que vamos analisar a partir de agora. É por isso que eu falo, meu querido, vem pra graça que eu vou te explicar. Agora é a hora da palavra. Bom, estou conferindo aqui se está tudo certinho. Está tudo certinho, sim. Vamos lá. Amados irmãos, entender o tempo, né? Vamos entender primeiro o tempo humano, é mais fácil, né? Esse tempo é controlado pela natureza, pelo lado natural. Existe a separação do dia, né? 24 horas é composto entre dia e noite. Isso é importante para todos nós. Se talvez não tivesse isso, o tempo não existiria, tá? Existem os dias da semana, né? Que é separado aí entre 7 dias, 7 noites e 7 dias. Existem os meses e o ano. Aí existe décadas, séculos, né? Milênios, enfim. Existem também as divisões das estações, né? Para a gente sentir que está mudando. Apesar que hoje está tudo assim confuso, né? Primavera, outono, verão, inverno. Esse é o tempo que nós entendemos e percebemos, né? Até quando surgem cabelos brancos. E nós estamos inseridos nele, tá? Agora existe o tempo para Deus. Que nas Escrituras, Pedro disse isso aqui, olha, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. 2 Pedro, deixa eu ajeitar aqui, tá aqui. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Diz o texto: logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Abençoado, aqui o sistema religioso faz a festa, não precisa nem falar, né? O que Pedro está fazendo aí? Pedro está tentando tornar humano e compreensível a questão do futuro, né? Porque para Deus não há tempo, Ele é o próprio tempo. O texto não quer dizer que um dia para o Senhor é como 1000 anos. O entendimento correto e adequado é que Pedro está inserido em um contexto. Pedro está escrevendo ao povo de Israel e alertando eles para o que Cristo falou, e Yahshua falou em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 17, se não me engano, e Marcos capítulo 14, sobre a vinda de Yahshua. Por isso que ele tenta tornar a eternidade compreensível, para dizer o quê? Olha, irmãos, prestem atenção, Cristo está vindo, não desanimem, continuem firmes. Então, para Deus, não há tempo, pois Deus vive na eternidade. Em outra frase, dizemos que Deus é o tempo. Também é uma forma humana para tentar compreender a eternidade que Deus vive.
Entendeu, abençoado? Nós temos que entender muito bem isso, tá? Agora, erradamente, o sistema religioso se vale deste versículo para dizer que a vinda de Cristo pode acontecer ainda nos dias de hoje. Porque um dia para Deus é como 1000 anos, não é assim que eles falam? Mas isso é uma interpretação pobre, tosca e descontextualizada da palavra. Então o que eu quero é que vocês entendam que existe o tempo que entendemos que é humano e existe um tempo que não entendemos que é a eternidade. E agora eu te faço mais uma pergunta. Em qual tempo Deus se comunica conosco? No tempo eterno ou no tempo humano? Claro que é no tempo humano, no tempo do homem. Até porque Deus, se fosse se comunicar conosco na eternidade, nós não conseguiríamos entender. Simples assim. Se ele quisesse passar um plano para o homem e falasse do tempo dele, nós não iríamos entender. Entendeu, abençoado? Então, partindo desse princípio, vamos também ver mais um tópico aqui muito interessante, tá bom? E é muito mal, a questão do tempo bíblico é muito mal estudado e ensinado pelo sistema religioso, tá? Então eu vou começar aqui afirmando e mostrando para vocês em poucas palavras que o tempo bíblico já se esgotou, tá? O tempo bíblico acabou. A Bíblia é um livro de profecias cumpridas. Hoje não há nada a se cumprir nela. Agora, isso também não significa desprezar a Bíblia. Nem muito menos vamos rasgá-la. Porque ela continua sendo o quê? O nosso manual de vida e de tempo. E um exemplo disto é que este canal só usa a Bíblia como base. Então a Bíblia para nós é super atual. Então estamos entendidos sobre estes dois assuntos, abençoados, que é a questão do tempo presente, tempos eternos, e também em relação ao cumprimento das profecias bíblicas. Agora nós podemos prosseguir. Vamos solucionar algumas questões interessantes, tá? Alguns mistérios para o sistema e para nós revelados, bíblicos. Porque para nós, abençoados, as escrituras é clara como o dia, tá? Um outro entendimento que precisamos ter bem definido é de quando se findou esse período bíblico. Vamos ver, abençoado. Yahshua falou sobre isso, tá? Yahshua ou Jesus, como queiram, tá bom, abençoado? Vamos ver quando Jesus falou isso aí. Está em Mateus capítulo 23, versículo 37 ao 39. E depois vamos ver também Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 2, e diz o texto: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não a deixou. E aí, mais uma vez, Yahshua falando como Deus, né? Então o contexto dessa passagem é o quê? É a acusação contra Jerusalém. E que iria acontecer em breve um julgamento. E esse julgamento era determinante. Era o fim daquela era. Era o fim dos tempos bíblicos. E isso se cumpriu. Mas vamos continuar. E agora a sua casa foi abandonada e está deserta. Falando do que aconteceria com a cidade de Jerusalém quando chegasse esse dia. Tá bom, abençoados? Estão todos aí? Vamos continuar? E diz o texto: Pois eu lhe digo, você nunca mais me verá, até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, Yahshua está falando da sua vinda. E ele ainda está afirmando que algumas pessoas daqueles dias viriam ele vir nas nuvens e ainda diriam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Agora eu te faço a pergunta, para quem crer que a vinda de Jesus se fará no futuro, quem serão esses que dirão, bendito é o que vem em nome do Senhor? Não vale usar para 1000 anos um dia, nem um dia 1000 anos, tá? Porque Jesus estava falando para aquelas pessoas. Então, se Jesus vai vir, ainda essas pessoas terão que estar vivas, tá bom? 2000 anos. Imagina você encontrar uma pessoa de 2000 anos, eu saio correndo. Mas vamos continuar lendo, abençoado. Lembrando também para vocês que a Bíblia não foi escrita com versículos e capítulos, tá legal? Isso foi os homens que colocaram aí para ser uma forma mais racional de se entender. Mas isso aí também houve muita manipulação. Mas a verdade é que a Bíblia é um livro histórico que foi escrito sequencialmente. Então o capítulo 24 que nós vamos ler agora é uma sequência do capítulo 23. Estamos dentro do mesmo contexto, tá bom? Vamos lá. Quando Jesus saía da área do templo, versículo 1.
Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício, né? Então, no templo, Yahushua revela quando seria a sua vinda e o fim daqueles céus e terra. Diz o texto: ele, porém, disse: estão vendo todas estas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Uau! E a primeira pergunta que eu te faço é: que fim de mundo é esse? O fim de mundo, ou o fim do mundo para os dias de hoje? Ou o fim de uma era? Ou o fim do Israel bíblico? Ou o fim de uma aliança? Ou o fim de linha? Ou o fim de um aion? Lembrando que, abençoados, aion é a palavra usada para mundo nessas passagens escatológicas, tá legal? E o que quer dizer aion? Aion quer dizer um mundo daquele momento. Eles estavam inseridos em um mundo romano. Israel estava dominado por Roma, né? Mas o contexto bíblico é judaico, não é romano. Então, o aion era o tempo de Israel. Esse era o aion. Tá legal, abençoado? Só para vocês terem aí, isso aí é muito... a gente tem que definir. Então, não é o mundo, não é o cosmos. É o mundo romano em que estavam inseridos a nação de Israel. Então, o fim dos tempos bíblicos, no contexto bíblico, seria quando o templo fosse derrubado. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Por quê? Foi nesse ano em que o templo veio abaixo. O tempo de uma geração, que Yahushua disse, né? Lá no versículo 34 aí. Vocês estão entendendo, abençoados? Como é importante a gente saber disso? Vocês estão entendendo a magnitude dessa mensagem? Meus queridos, é tremendo essa mensagem que eu estou passando para vocês. E vamos então ver a partir de agora o primeiro versículo. E olha, é uma importante afirmação do Senhor. Olha o que o Senhor diz. Mateus capítulo 24, versículo 35. Que interessante isso aqui, olha. Diz ali: o céu e a terra passarão, né? Ou acabará, ou passará. Mas na mesma frase ele diz o que não passará. Que é o quê? As minhas palavras jamais passarão. O texto diz que o céu e a terra desaparecerão, mas as palavras das Escrituras e tudo nelas contida jamais desaparecerão. Esse versículo está falando de dois tempos. O tempo que nós conhecemos, o tempo que eu falei no começo, que nós conhecemos humanamente, e um tempo eterno. O tempo humano diz que o céu e a terra desaparecerão. E isso eu estou mostrando para vocês que já aconteceu. Mas as palavras jamais desaparecerão. As Escrituras jamais desaparecerão. Então o céu e terra desapareceu? Aqueles céus e terra desapareceram? Sim, desapareceu, o tempo bíblico. Mas como nós desapareceu se nós estamos aqui? É por isso que eu falei antes sobre a questão do tempo na Bíblia. E na Bíblia todo o tempo já passou. Logo o versículo se cumpriu. E também ainda está se cumprindo. Por quê? Porque o que eu estou falando agora será eterno. As palavras não passarão. É por isso que nós usamos a Bíblia. Por isso nós precisamos entender bem a questão do tempo, tanto o bíblico como o tempo para Deus, quando Ele quer se comunicar conosco. Então no texto diz, algo já desapareceu, mas também diz que é algo que nunca desaparecerá. O que desapareceu é humano, e o que não desaparecerá é as Escrituras. Então tem os dois tempos no mesmo versículo. E Yahushua dizendo que tudo que está na Escritura não desaparecerá, está de pé, entendendo o tempo. Isso significa, amados, que o tempo que nós vivemos hoje, o porvir, os novos céus e nova terra, jamais desaparecerá, porque ele disse que a terra jamais seria destruída. Amados, eu tenho uma notícia para vocês: a terra, o mundo, o cosmos, jamais será destruído. O que mais ele disse, André, que nós podemos hoje dizer que será eterno? Ele disse que nós iríamos reinar em vida. E o que nós estamos fazendo aqui? Então estamos reinando em vida. Quando? Quando isso nunca vai passar. Isso é eterno. Ele disse que estamos em perfeita vitória, que tudo está bem, que já somos santos, completos, perfeitos, e que somos uma nova criatura. Isso nunca passará. Os céus e terra daqueles dias desapareceram. E isso aconteceu. E quando aconteceu, André? Quando o templo veio abaixo. Acabei de ler. Sim ou não? Está aí para vocês? Isso é maravilhoso.
Isso é muito gostoso falar sobre isso. Porque afirmamos que os céus e terra passando significa o templo vir abaixo. Porque o templo para os judeus, para o povo de Israel, para o contexto bíblico, significa céus e terra. Você sabia que dentro do templo tudo fazia menções a céus e terra? Lá dentro era considerado como céus e terra. O templo era céus e terra. Sabia disso? Agora, se você perguntar a um irmão do sistema religioso, ele vai dizer que aquilo que falamos é loucura. E isso não é loucura, meu irmão. Isso é Bíblia. Mas a culpa não é do irmãozinho não, tá, irmãos? A culpa é do líder do irmãozinho, que ensinou ele errado. Então existe um fenômeno nas escrituras que podemos chamar de agora e ainda não. Fenômeno este onde os escritores bíblicos querem dizer que um evento que é realizado agora também será realizado no futuro. E o futuro bíblico já se cumpriu. Desculpa, abençoado. Eu fico batendo toda hora aqui no microfone, aí sai esse som aí. Tá legal? Então, meus queridos, o futuro bíblico já se cumpriu. E o futuro bíblico não é o nosso futuro de hoje. O nosso futuro hoje é outro. Nós estamos aonde? Onde as palavras de Cristo nunca passarão, as escrituras nunca passarão. Nós desfrutamos disso hoje. Então, abençoado, e esse tempo bíblico acabaria quando? Quando o templo viesse abaixo. Logo, se o que estamos falando é Bíblia e eu não posso descontextualizar isto, não posso. Vamos ver outros versículos, né? Parece dar um entendimento, mas dá outro. Isso vai ajudar muito vocês, meus queridos, principalmente a sair de algumas lacunas, né, bíblicas aí que as pessoas às vezes se encontram, problemas de interpretação. Vamos ver uma outra frase que o sistema religioso nunca identificou e nós identificamos porque nós entendemos de tempo, que é o reino dos céus. Cristo em vida disse que o reino estava entre eles naquele momento. Vamos ler Mateus capítulo 12, versículo 28? Aqui, Mateus capítulo 12, versículo 28. Estava aí. Está ali. Mas se expulsa o demônio pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Também tem uma passagem paralela ali que se encontra em Lucas capítulo 17, versículo 21. Quem está dizendo isto? Não é Jesus? Mas também Jesus disse isso aqui, olha. E aí vai complicar tudo, né, abençoado? Vamos ver. O versículo agora é Mateus capítulo 6, versículo 10. Que diz o texto, é naquela oração que ele fala do Pai Nosso. Venha o teu reino. E agora? Vai vir ou já chegou? Meus amados irmãos, isso pode ser um problema para quem tem a mente embaralhada do sistema religioso. Quem tem a mente de Cristo ativada entende isso aí muito bem. Eles não saberão responder isto. Farão um monte de malabarismos aqui, mas nós sabemos. Agora eu te faço a pergunta, por que isto acontece com frequência na Bíblia? E principalmente no Novo Testamento? Será que é erros? Não. Meus queridos, eu costumo dizer que este tempo em que foram escritos os livros do Novo Testamento, em grego, tá? Que a teologia chamou de Novo Testamento, os livros escritos em grego, havia uma transição, né? Ou seja, havia o tempo presente, que era o quê? Uma nação escolhida por Deus, Israel. E esse tempo presente seria trocado pelo tempo do porvir. Tá? Então existia o tempo presente e havia um outro tempo. Então eu costumo dizer que é um tempo de transição. Estava se apagando a era mosaica da velha criatura, aquela que era submetida à lei, e estava chegando o quê? Os tempos do novo homem, dos vivificados, dos que se renovam pelo entendimento. Ou seja, estava chegando novos céus e nova terra. Por isso que para conceber isto que falamos, somente sendo uma nova criatura. Por isso, irmãos, que nós vemos essas expressões, né, do Senhor falando que estava no seu reino, e no mesmo tempo vemos ele falando que venha até nós o seu reino, não é verdade? Então dá um duplo sentido, né? E quem não tem um entendimento não vai saber explicar. Vamos a uma outra palavrinha. Essa daqui gerou três entendimentos, que é o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 15,
Ele fala que nós, tá, abençoado, contextualizando com o povo daquele dia, porque Paulo se dirigia aos gentios daqueles dias. Então ele disse isso aqui. Por isso que é bom a gente definir, queridos. Nós estamos definindo isso muito bem. Aqui Paulo estava escrevendo ao povo de Roma, que era gentio. Então ele usa isso aqui, olha. Vamos lá, vamos ler. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Então Paulo está bem claro. Estava dizendo que eles tinham recebido o espírito de adoção naquele período de transição. Isso foi até o ano 70, tá legal? Agora vem João e diz também para aqueles dias, para quem ele falava. E agora João fala, sabe o quê? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. João fala que era filho. Tá aí, ó. Amados, agora somos filhos de Deus. Ué, somos filhos ou adotados? E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestou, ou se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E agora? E aí vem Paulo, aí mesmo em Romanos capítulo 8, versículo 23, e solta essa pérola aqui, abençoado, dando um triplo entendimento. Tá aí, Romanos capítulo 8, 23. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E agora? Fomos adotados? Estamos esperando? Ou já somos filhos de Deus? Claro, isso falando para aquele tempo. É por isso que nós temos que definir o tempo bíblico. Para aqueles dias, tá? E agora? Como é que estava a situação daquele povo? Isso é muito interessante, né, irmãos? Não é verdade? Irmãos, preste atenção. É claro que cada uma dessas passagens citadas tiveram a quem foi escrito e contextualizados com sua época. Sabemos que Paulo escreveu aos gentios e João ao povo de Israel. Então estava se tratando o quê? Da transição. E nestas passagens há o que já se cumpriu e as que não passarão, que foram os efeitos dela. Tá? Por isso que para se entender isto, você precisa ter definido muito bem o tempo bíblico. E não há nenhuma confusão na mente dos apóstolos. Eles sabiam muito bem o que eles escreviam e sabiam até a sensação daqueles que leriam naqueles dias. Nós vamos explicar, amados. Na antiga aliança, tá? Somente era considerado filho quem? Os judeus. E aqui estava ainda na velha aliança. Só que com a morte de Jesus e a ressurreição dele, abriu-se um novo e vivo caminho, que diz que o templo, o véu do templo rasgou. A separação já estava desfeita, sendo que o templo ainda estava de pé. Por isso que os dois templos estavam o quê? Em transição. Então o que aconteceu com a morte de Jesus e a sua ressurreição? Os gentios que não tinham acesso, teriam acesso agora às coisas, às promessas. Por isso que eles foram adotados naqueles dias. E João falando aos judeus, o povo de Israel, já falava, vocês são filhos, porque era o filho mesmo. Sendo que alguma coisa já estava no ar. Então Jesus, quando morre como um cordeiro, ressuscita como um juiz, né? Como um juiz a julgar, que ele iria julgar depois. O véu do templo se rasga. Então, a partir daquele momento, judeus para arrependimento aceitariam a Jesus, né, o reino de Deus, e os gentios a reconciliação. Então os gentios foram adotados. Por isso que existe essa diferença aí. Então isso foi antes de quê? Antes do ano 70. Então, abençoado, antes de chegar ao fim, aquela era presente. Os gentios foram adotados. Vocês estão entendendo, abençoado? Por esta razão que o templo, é muito importante isso, teve que ser derrubado. Vocês estão entendendo a importância da queda do templo? E o novo de Deus só pôde ser consumado depois da queda. Então essas palavras não passaram, como Jesus falou. O acontecido aconteceu. Estão entendendo? Mas a palavra permanecerá para sempre.
Essa é a maior prova que temos para o nosso entendimento e comunhão com Deus, é saber disto, porque se hoje nós estamos com a mente iluminada, com a mente de Cristo ativada, é porque nós sabemos disso, sabemos a importância da queda do templo, sabemos de que tudo que está na Bíblia não passará, nunca acabará, nunca terminará. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus na sua vida é eterna. O tempo passa, queridos. As nações passam. Veja, um dia foi Israel. Hoje já não é mais. Hoje é um povo só. E será até quando isso, André? Para sempre. Por isso, quem não sabe disto, amados, já está condenado e vive uma utopia, uma loucura, um inferno no sistema religioso. Irmão, isso te traz confiança? A mim me traz. É muito conhecimento. Eu tenho aqui, amados, mais 6 versículos que vai fazer você, a tua vida, entrar em outra glória. Você vai desfrutar de um conhecimento muito poderoso. Vamos ver alguns deles, abençoado, que eu tenho aqui? Vamos lá. O primeiro é esse aqui, olha. É o aspecto salvação. Diz ali, olha. Nós fomos salvos, claro, abençoado, contextualizando daqueles dias, tá? Isso aqui está contextualizando daqueles dias. Deixa eu botar aqui para vocês de novo. Tá aqui. Tá, no concernente aspecto salvação, fomos salvos daqueles dias. Fomos salvos, né? Estamos sendo salvos ou seremos salvos? Vamos a mais um, que é o aspecto glorificação. São mais versículos que eu tenho para passar para vocês. Tá aí. O aspecto glorificação. Fomos glorificados ou seremos ainda glorificados? Vamos ver outro? Vamos ver outro, abençoado. Aspecto vida eterna. Tá aí. No aspecto vida eterna, nós temos agora a vida eterna ou ainda estamos esperando por ela? Vamos para um outro aspecto aí também muito bacana. O aspecto mundo. Tá aí. Aspecto julgamento, desculpa. O aspecto julgamento. O mundo já foi julgado, o mundo está sendo julgado ou o mundo vai ser julgado? Tá os 3 tempos aí. E aí, queridos? Arrisca aí alguma coisa? Tem um outro aspecto que eu não coloquei, que é o aspecto morte. Ela foi abolida ou ainda será abolida? Mas lá em Apocalipse diz que ela foi abolida. E agora? Como resolver isso? Então, abençoado, só temas aí maravilhosos. E cada um desses aí dá uma mensagem. Mas, infelizmente, o nosso tempo já acabou. E eu não tenho como prosseguir, porque senão vai ficar, o pessoal vai dormir aí e tudo, tá? Vamos deixar isso aí para outras partes, tá legal? Então vimos nesta mensagem maravilhosa, para começar, vimos o tempo humano, né? Como ele se reparte, né? Para o nosso entendimento. Existe a eternidade, vimos que Deus se comunica conosco no nosso tempo e não no tempos eternos. Depois vimos que o tempo bíblico se findou e mostramos como se findou, né? O fim do tempo bíblico foi quando o templo veio abaixo. Depois demos uma repassada na questão tempo de transição, tá? Transição, que era o tempo em que o tempo presente daquela época estava terminando, a lei mosaica, se cruzava com o tempo do porvir, que seria mais um pouquinho ali quando o templo veio abaixo. E por causa desse entendimento, podemos ver nessa mensagem alguns versículos que o acontecimento era para aqueles dias. Porém, que está escrito conforme disse Yahshua, seria para sempre. E cá estamos nós, abençoados, entendemos isto de maneira muito clara, se cumprindo as escrituras que permanecem para sempre. É por isso, meus irmãos, que esse entendimento, ele nos coloca em um outro nível de glória, não é verdade? Porque é um entendimento fora do aspecto humano. É um conhecimento dos tempos eternos sendo entendido por nós, né? Porque entender essa questão tempo, né, é muito importante, né? Saber que o tempo bíblico se findou, saber que quando aqueles homens escreveram aquilo ali, tinha um sentido de ser escrito, saber que aquilo ali são palavras que nunca passarão. Passou sim os acontecimentos, os fatos passaram, mas é muito importante a gente saber disso. Mas não passou o que está escrito, porque o que está escrito permanece para sempre, tá bom? Então, abençoados, antes de encerrar, eu queria avisar para vocês que eu já tenho disponível essas 2 partes dessa mensagem, que ainda vou colocar no ar, né? Provavelmente essa semana eu vou estar colocando a 2ª e 3ª parte. Esse tema é muito tremendo e muito importante para você saber disto muito bem, tá? Eu, se fosse você, via de novo essa mensagem, porque é uma mensagem que vai falar de maneiras diferentes. Então, para quem quiser adquirir
esses temas, tá? Quiser adiantar os seus estudos aí, já estou disponibilizando esse tema, tá? Nas nossas apostilas. Fale comigo diretamente lá no WhatsApp, tá bom? Tá bom, meu querido? Um tema tremendo aí, esse tema sobre passado, presente e futuro bíblico. E lembre-se, mais uma vez, vou te lembrar, se você vem a esse canal e assiste as nossas mensagens, é porque você o apoia e também se alimenta dessa palavra. Glória a Deus por isso. Então ajude essa palavra, faça ela correr através da sua vida. Se torne como em um culpado dela existir, como eu sou culpado. E essa culpa, conforme eu falei, é muito maravilhosa, que é a culpa de fazer as pessoas que nos ouvem as mais felizes da terra. Sabe por quê? Porque, conforme eu falei, a pessoa dorme em um tempo e acorda em novos céus e nova terra. Bom, meus amados irmãos, obrigado aí a todos vocês que ficaram até comigo essa hora, tá? Vamos aí, amanhã vou estar mandando essas apostilas, tá bom, queridos? Se você quiser me procura lá, vai lá no site, dá uma passadinha, tá? Eu vou estar deixando nas descrições aqui e no primeiro comentário aí dessa mensagem, o site que você vai ver disponibilizado as mensagens. Tá bom? Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.